Nessa noite nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens que iniciamos alguns domingos atrás, intitulada 7 Cartas e as 7 Igrejas, no caso do Apocalipse. Nós vimos que o livro do Apocalipse, ele foi escrito por João, apóstolo do Senhor Jesus, que recebeu uma revelação do Senhor quando ele estava preso na ilha de Pátimos por causa do Evangelho. E ali ele recebe então a visão do que aconteceria no final dos tempos. E também ele recebe 7 mensagens que ele deveria escrever e destinar às 7 igrejas que estavam geograficamente, historicamente, na Ásia Menor, Turquia, hoje. Nós já estudamos nessa série a primeira carta, que foi à igreja de Éfeso, e vimos a importância de nos mantermos no primeiro amor, ou retornarmos ao primeiro amor se necessário. Também nós vimos a importância de vivermos em fidelidade a Cristo com a carta de Jesus à igreja de Esmirna, na semana passada. E hoje nós vamos aprender sobre a chamada de Jesus para a sua igreja viver em santidade, viver em pureza, mesmo existindo, vivendo nesse mundo mal que nós estamos inseridos. Nós vivemos tempos difíceis, moralmente falando, espiritualmente falando, mas é nesse contexto de hoje que nós devemos viver em pureza cristã. E nós vamos, para tanto, ler Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12. Nós vamos então ver aí as palavras de Jesus para aquela igreja e para nós também, no sentido de nos encorajar a uma vida de santidade nesse mundo. A primeira coisa que nós vamos destacar das palavras de Jesus para aquela igreja foi o seguinte: conheço onde vocês vivem. Jesus ele começa nessa carta dizendo para a igreja que estava em Pérgamo que ele sabia, que ele conhecia aonde aqueles irmãos daquela cidade estavam vivendo. O Senhor sabia que não era fácil ser cristão em Pérgamo. Ele sabia o quão difícil, o quão árduo era a missão de ser luz, de viver em santidade, num contexto de opressão, num contexto de adversidade, a fé em Jesus Cristo. E por que ser cristão em Pérgamo, naquela cidade, era tão difícil, a ponto de Jesus falar: olha, eu sei onde vocês estão vivendo. Por que era difícil? Diz aí o texto: eu sei onde vocês vivem, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Era difícil ser cristão em Pérgamo, e Jesus sabia disso. Por quê? Por causa do sistema religioso idolátrico que dominava aquela cidade. É interessante o contraste que havia na cidade de Pérgamo. Por um lado, aquela cidade era um grande centro cultural, intelectual, que superava a cidade de Éfeso, que nós já vimos, e também de Esmirna. Pérgamo, para vocês terem uma ideia, era considerada a cidade dos livros. A palavra pergaminho é uma derivação da palavra Pérgamo. Por quê? Porque o pergaminho foi inventado nessa cidade. O rei de Pérgamo queria montar a maior biblioteca do mundo. Então ele fez uma encomenda gigante de papiro que vinha do Egito. O rei do Egito soube que o rei de Pérgamo queria abrir a maior biblioteca do mundo. Ele então cortou a exportação de papiro, porque o rei do Egito queria que Alexandria, no Egito, continuasse sendo a maior biblioteca. E então o rei de Pérgamo disse: vamos inventar um outro meio para escrever. E aí foi inventado o pergaminho. É um material que vem do couro de cabra, que é todo alisado e prensado em 2 chapas de bronze esquentadas. E ali então surgiu o pergaminho. Havia em Pérgamo uma famosa biblioteca que possuía
200.000 pergaminhos. Como nós vemos aí uma imagem, uma ilustração do alto daquela cidade, havia aqui em cima a segunda maior biblioteca do mundo, só superada pela biblioteca de Alexandria, no Egito. Pérgamo se gloriava dos seus conhecimentos intelectuais e da sua cultura. Mas se por um lado, e aqui está o contraste, Pérgamo era uma cidade culturalmente avançada, por outro lado, espiritualmente, Pérgamo era uma cidade ignorante diante do Senhor. Uma cidade com ignorância espiritual. A ignorância da cidade de Pérgamo era evidenciada pelo seu paganismo. Ali na cidade de Pérgamo estava um denso sistema religioso idolátrico que dominava aquela cidade na Ásia Menor. Na cidade de Pérgamo existia um panteão, isto é, um conjunto de deuses greco-romanos que eram ali adorados. O pecado da idolatria daquela cidade era muito grande. E aquilo era uma ofensa aberta diante do único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Havia ali em Pérgamo, para vocês terem uma ideia, uma acrópole. Acrópole significa o alto da cidade. Havia uma montanha de 300 metros de altura, e em cima dessa montanha foi construída essa acrópole, um núcleo, um centro de vários templos, altares e santuários dedicados a deuses falsos, a deuses pagãos da mitologia greco-romana. Havia ali em cima, por exemplo, na cidade de Pérgamo, um templo dedicado ao considerado maioral dos deuses romanos e gregos, o deus Zeus.